sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 66. Então essa é a segunda parte do nosso estudo de grandezas inversamente proporcionais, né? Se você não viu a parte 1, eu recomendo que você assista, né? A nossa aula de número 65. Então o objetivo de hoje vai ser resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais por meio de estratégias variadas. Os materiais da nossa aula vão ser caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para vocês fazerem as anotações e o lápis e a borracha para resolverem os exercícios no caderno depois. Então, na última aula a gente estudou um pouquinho sobre a definição, né, de grandezas inversamente proporcionais, né, como que a gente consegue representar elas, de onde que elas vêm. E hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o método de resolução, né? Aqui a gente tem uma informação importantíssima. Quando duas grandezas x e y são inversamente proporcionais, o produto delas vai ser igual a uma constante. Ou seja, a gente pode até deixar isso escrito aqui. Dois valores, quando são inversamente proporcionais, a multiplicação deles vai ser igual a uma constante, que eu vou chamar aqui de k, certo? Então, vamos ver alguns exemplos para a gente aplicar isso de uma maneira melhor. Olha só. Primeiro exemplo. Márcia fez certa quantidade de suco para sua festa de aniversário, colocando em 60 garrafas de 2 litros cada. Ou seja, ela utilizou 60 garrafas de 2 litros, certo? Se ela tivesse utilizado garrafas de 1,5 litro, quantas garrafas ela teria utilizado? Então percebam, eu diminuí a quantidade de litros em cada garrafa, isso significa que eu vou ter uma quantidade maior de garrafas para guardar a mesma quantidade de líquido. Então, a gente está trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Então, o número de garrafas e o número de litros por garrafa são grandezas inversamente proporcionais, pois o número de garrafas é multiplicado por n, com n maior do que zero, quando a capacidade é dividida por n. Ou seja, eu vou ter aqui uma constante, né, que vai depender dos meus valores. Olha só. Então, podemos utilizar a definição de grandezas inversamente proporcionais para resolver esse problema. E aí a gente vai escrever o quê? Que o número de garrafas vezes o número de litros de cada garrafa tem que ser igual a uma constante. Nesse caso, a constante seria o total de litros que eu estou trabalhando ali, certo? Então, o valor da constante aqui vai ser igual a 120. Se ela utilizou 60 garrafas de 2 litros, né, para chegar em 120 litros no total, ok? Eu quero descobrir, né, substituir então o valor de litros por 1,5, mas eu mantenho o valor da constante, e aí eu vou ter o número de x de garrafas, olha só. Então, esse primeiro x aqui representa o número de garrafas, que nesse caso eu não sei, né? E a cada garrafa vai caber 1,5 litros, né? E isso tudo tem que ser igual a 120, que no caso ali é a nossa constante estabelecida para esse exemplo, não é mesmo? Então, eu vou ter 1,5x, né? Para descobrir o valor de x, basta eu passar o 1,5 dividindo. Então, eu vou ter 120 dividido por 1,5. Isso vai me resultar em 80, certo? Então, significa que eu vou precisar de 80 garrafas de 1,5 litro para guardar os 120 litros de suco que ela produziu, certo? Então, percebam, gente. Você tem aqui a relação e você pode utilizar essa ferramenta, essa relação que a gente descobriu, né? Ou seja, que duas grandezas inversamente proporcionais multiplicadas vão ser sempre igual a uma constante, ok? Vamos ver o segundo exemplo, então. De novo, vou voltar a falar, gente. Nesse momento, a interpretação do problema é a parte mais importante que vocês precisam entender. Não é resolver a equação, não é fazer as divisões, as operações, isso tudo, gente, a gente já está trabalhando, faz muito tempo. Vocês não têm mais dúvida como que faz multiplicação. Vocês já sabem fazer isso. E se tem dúvida, volta e assiste as nossas aulas anteriores. Vocês já sabem fazer isso, vocês estudam isso desde o 6º ano. Então, vocês sabem multiplicar frações, vocês sabem dividir frações, vocês sabem trabalhar com equação. Nós tivemos agora há pouco uma revisão, né? Nas aulas anteriores foi uma revisão só sobre equações. Vocês trabalham equações desde o 7º ano.
Então, assim, o momento aqui de dificuldade não deve ser na parte operacional, tá? Vocês devem conseguir fazer isso tranquilos. Se não estão conseguindo, vocês precisam voltar nos conteúdos anteriores, tá? Conteúdo aí de 7º ano, conteúdo aí de 8º, né? Dependendo, ou de 6º. Então, assim, de 8º, no caso, eu digo os conteúdos desse ano mesmo, só que anteriores a esse, tá? Gente, vocês precisam retomar, se tem dúvida nessa parte. Agora, nesse momento, nessas aulas, o que vocês precisam entender é a interpretação das grandezas, tá? Saber se uma grandeza vai ser direta ou inversamente proporcional. Eu sei que parece repetitivo, porque em todas as aulas eu falo isso, mas é porque essa é a parte mais importante aqui. Se você interpretar errado, achar que as duas grandezas são diretamente proporcionais, quando na verdade elas são inversas, vai dar errado a tua resposta. Então você precisa interpretar corretamente e montar a tua operação corretamente, certo? Esse é o momento mais importante. Então vamos ler o exemplo de número 2 com muita calma, porque é um exemplo bem longo. Então, atenção nos detalhes, tá? Número 2. Uma empresa decidiu premiar os funcionários do departamento de vendas ao final do ano. Havia R$18.000 a serem divididos entre 3 vendedores, Lúcia, Gilmar e Denise. O critério utilizado era dividir o valor em partes inversamente proporcionais ao número de faltas não justificadas de cada um deles ao longo do ano. Sabendo que Lúcia teve 2 faltas, Gilmar teve 3 faltas e Denise teve 6 faltas, quanto cada um deles deverá receber? Então, primeiro vamos escrever aqui no nosso quadro, né, as informações que a gente precisa. Então, o valor que eles têm para receber é 18.000, certo? A gente sabe que Lúcia, vamos lá, Lúcia teve 2 faltas. Eu não estou resolvendo nada aqui, eu só estou tirando as informações do meu problema. 2 faltas. Gilmar teve 3 faltas, vamos lá. Gilmar teve 3 faltas. E Denise teve 6 faltas. Denise teve 6 faltas, ok? Essas são as informações que o problema me deu. Resolvi alguma coisa até agora? Não resolvi. Mas olha que interessante, o próprio problema aqui, eu não precisei interpretar. Ele me disse o que vai ser utilizado. Ele falou que o valor vai ser dividido em partes inversamente proporcionais ao número de faltas. Então, trabalhando com grandezas inversamente proporcionais, ok? Então, vamos lá. Dizer que a divisão será em partes inversamente proporcionais significa que, por exemplo, um funcionário tiver o quádruplo do número de faltas, né? De outro, ele vai receber 1/4 do valor do que aquele recebeu. Então, vamos ver esse quadro aqui, que nada mais é do que as anotações que a prof já fez aqui no quadro. Lúcia, 2 faltas, Gilmar, 3 faltas e Denise, 6 faltas, certo? Percebam como a organização para resolver um problema é muito importante, tá? Sempre que possível, utilizem tabelas ou dividam em colunas, como a prof fez aqui no quadro, ok? Então, prosseguindo. Como Denise é quem teve o maior número de faltas, ela receberá o valor menor na parte do prêmio. Então, a gente vai chamar o valor da Denise de X. Então, eu escolhi que a Denise, eu vou chamar ela de X, ok? Porque ela vai ser o menor valor, já que ela tem mais faltas, né? Então, lembrem que é proporcional, só que é inversamente. Então, se ela tem mais faltas, ela vai receber menos valor, ok? Tranquilo? Vamos lá. Comparando as faltas de Gilmar com as de Denise, então Denise tem 6 e Gilmar tem 3. Ele tem metade das faltas que ela tem, certo? Como a divisão é inversamente proporcional, metade significa dividir por 2. Se é o inverso de dividir por 2, o que é o inverso de dividir por 2? É o dobro. Então, é 2x, né, gente? Certo? Próximo, Lúcia teve 2/6, ou seja, 1/3 das faltas, né? 6 para 2 é como se eu dividisse por 3. Então, se eu dividir por 3 para chegar nesse valor, o inverso de dividir por 3 seria multiplicar aqui por 3. Então, eu posso representar o valor de Lúcia por 3x, certo? Como a soma de todos os valores deles tem que ser 18.000,
eu vou fazer a equação aqui. Olha só, o valor recebido por Denise, x. O valor recebido por Gilmar, 2x. O valor recebido por Lúcia, 3x. E isso tudo tem que ser igual a 18 mil, certo? Então, percebam. Aqui a gente tirou todas essas informações do problema, estabeleceu o valor que a gente queria encontrar como x e estabeleceu relações com as grandezas que a gente foi distribuída aqui no exercício, certo? Bem tranquilo. Agora, x mais 2x mais 3x igual a 18 mil é uma equação simples, a gente sabe resolver, a gente já aprendeu isso faz muito tempo. X mais 2x mais 3x me resulta em 6x igual a 18 mil. Eu passo o 6 dividindo, eu vou ter 18 mil divididos por 6. Eu tenho então que x é igual a 3 mil, certo? Mas eu quero saber o valor de cada um deles, né? Então eu tenho que Denise é x, ou seja, 3 mil. Eu tenho que Gilmar é 2x. Se x vale 3 mil, vai ser 2 vezes 3 mil. Gilmar recebeu então 6 mil reais. E Lúcia é 3x. Se o x que a gente descobriu vale 3 mil, então eu vou ter 3 vezes 3 mil, que vai me resultar então em 9 mil, que é o valor que Lúcia recebeu, certo? Então eu cheguei no resultado do meu problema. Denise recebeu 3 mil, Gilmar recebeu 6 mil e Lúcia recebeu 9 mil reais, certo? Bem tranquilo, né, gente, de fazer. O que pena aqui é a interpretação, certo? Quando a gente trabalha com problemas desse tipo, a gente chama esses problemas de divisão em partes inversamente proporcionais, né? Então, a gente pode falar que eu vou dividir 18 mil em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 6. No caso, inversamente proporcionais a 2, 3 e 6. Tranquilo? Uma forma diferente de falar ali o enunciado do problema, certo? Eu espero que tenha ficado claro esse nosso estudo sobre grandezas proporcionais, no caso direta ou inversamente. A gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, né, aplicações desse tipo de grandezas, para que serve a gente saber se elas são inversamente proporcionais ou não. E no caso, na próxima aula, a gente ainda vai estudar um pouquinho sobre a representação gráfica de cada uma delas, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios e revisar o conteúdo que vocês têm disponíveis. Eu vejo vocês na nossa próxima aula.